sua gestão, o governo da SP lançou o Acordo Paulista. O que que é isso? Qual foi sua intenção? O que está rolando? O Acordo Paulista é o seguinte: quando a gente vai analisar a situação de dívida tributária, a gente vê o seguinte: tem muita gente devendo tributo para o Estado de São Paulo. Então tem muita Muita dívida. gente quanto? Bom, se eu pegar o estoque de dívida ativa do Estado era de 420 bilhões. É muita coisa. É muita coisa, né? Então qual é a tese? Bom, se a gente conseguir resolver parte disso, Que impostos são? já tá. PVA, Muito ICMS. ICMS. No caso das pessoas jurídicas, a principal fonte de dívida é o ICMS. Quando a gente pega a pessoa física, a principal fonte de dívida é o IPVA. Tá. Então eu tenho quase 2 milhões de devedores aí de IPVA. Né? Então, aí são pessoas que perdem o licenciamento do seu veículo, etc. Então, qual é a ideia? É tentar facilitar a vida dessas pessoas que devem. Então, a gente criou um programa de transação tributária, que é o Acordo Paulista. Né? Então, o que a gente quer? Nós aprovamos uma lei, essa lei dá os contornos, das balizas para programas de transação tributária. Então, como é que a gente equaciona parte dessas dívidas? Tem créditos aí que são irrecuperáveis, mas tem alguns créditos que são passíveis de recuperação. Então, por exemplo, tem muita gente que não paga ICMS porque está discutindo tese tributária com o Estado. Não devo tanto ou não devo isso? Não devo isso, acho que isso não é devido, não sei o quê. Então tem como a gente resolver essas questões de teses Acelerar tributárias? isso? O que que é? Né? O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, a gente para de discutir, eu te dou aqui um desconto no valor dessa dívida, então assim, eu vou parcelar essa dívida em mais vezes, eu vou te isentar do pagamento de juros, eu vou zerar o seu juro, eu vou reduzir 50% a sua multa, e aí você faz um acordo e você começa a pagar isso em parcelas, etc. Nessa brincadeira, quando a gente lançou o primeiro edital do Acordo Paulista, a gente fechou 44 bi de acordo. Então, são recursos que estavam lá no limbo e que passam a ingressar nos cofres do Estado e isso sai da dívida ativa. Opa, 44 bi é muita coisa. Esse pagamento é parcelado, mas de qualquer maneira está entrando 2 bi por ano. Esta semana a gente lança o edital das pessoas físicas. Então, qual é o nosso objetivo? Basicamente, pegar o devedor de IPVA. Assim, facilitar a vida do devedor de IPVA. Então, aquele cara que está com uma dívida antiga, uma dívida de mais de 2 anos de IPVA, mais de 2 anos sem pagar IPVA, e aí ele não consegue licenciar o veículo, eu digo, bom, vem cá, eu vou facilitar a sua vida, eu quero que você volte a trabalhar, porque às vezes é um autônomo, às vezes a carteira de trabalho dele é a carteira de motorista. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, eu vou dar um desconto grande na dívida, a gente vai zerar juros, a gente vai diminuir a multa, a gente vai parcelar isso em até 60 vezes. De certa forma, está chegando para essas pessoas dizendo, olha, vou facilitar ao máximo aqui a sua vida para você pagar essa dívida, para você zerar essa dívida e tirar isso da frente, para você poder recomeçar, para você poder licenciar o seu veículo de novo, para você poder voltar a trabalhar. Estamos contando aí com a parceria da Uber, da 99 Táxi, do iFood. Então eles vão usar as plataformas para divulgar as condições do nosso programa de transação tributária, do Acordo Paulista. Aí vai ter o link lá que o devedor vai poder entrar, fazer a sua negociação para quitar a sua dívida. Então, na própria plataforma, né, aquele prestador de serviço vai poder entrar, poder resolver o seu problema. E no caso do iFood, até eles vão pagar algumas parcelas da dívida daquelas pessoas que são possíveis prestadores de serviço para ela. Entendi. Que são os motoboys, aqueles caras que têm moto, que têm dívida de PVA, né? Então eles vão ajudar na quitação dessa dívida. Isso Então, pode entrar para o cofre público o quê? Isso Quantos assim, milhões? isso tem um potencial. Veja, no caso da pessoa física, a potência fiscal é menor, mas a repercussão social é maior. Imagino que Então, sim. a gente quer, na verdade, aliviar essas pessoas elegíveis, né? Então, que tem esses créditos que são considerados já irrecuperáveis, são dívidas acima de 2 anos, né? Então, a gente está falando aí de um potencial de 1.700.000 pessoas beneficiadas. Isso aí tem um poder de arrecadação de 1 bi e pouco. Então, não são os 44 bi do ICMS, mas o impacto social é muito maior, que é aquela ninguém pessoa... gosta de dever, né? O cara se sente mal, não pode o brasileiro é honesto, o brasileiro gosta de pagar suas contas. As pessoas passam por dificuldades na vida e o que a gente está querendo? Ajudar essas pessoas a quitar seus débitos.
Hoje é o débito de IPVA, amanhã a gente vai lançar outro para quitar, por exemplo, o débito com CDHU, para a gente diminuir também o estoque de juros, para a gente aliviar a parcela. Ou seja, a gente quer que as pessoas tenham esse alívio financeiro, né, para que elas possam aí seguir bem, seguir em frente. Então, amanhã a gente lança o edital da transação tributária do Acordo Paulista para as pessoas físicas. Então, a gente vai divulgar bastante para que as pessoas entendam, olha, pô, eu tenho dívida de IPVA, essa dívida aí tá há não sei quantos anos, eu tenho um caminho aqui para quitar, para resolver, eu vou ter desconto na multa, desconto no juro, vou poder parcelar. Aquela ideia do IPVA para carro elétrico, para híbrido, tá na Assembleia. Voltaram atrás? Como que é? Não, Porque não, antes estava... vai passar, assim, eu acho que vai passar tranquilo na Assembleia. O que a gente vai fazer, né? A gente deve zerar o IPVA durante uma quantidade de anos, 5 anos, quer dizer, na verdade você tem um desconto, né? Você zera o IPVA no primeiro momento e depois você vai aumentando o IPVA paulatinamente até ele chegar no valor full. Então, é para estimular nesse primeiro momento e para sinalizar o endereço que a gente quer caminhar, que é o endereço da transição energética. Então, apostar naquilo que é a nossa vocação, menos emissão de CO2. Então, o que a gente quer estimular? As pessoas realmente que têm condição a migrar para o elétrico, migrar para o híbrido. Porque o que a gente estava vendo aqui, pelo valor do carro, como ele é não sei quanto por cento, 30%, 40% mais caro, batia numa tabela que já não pegava isenção. Já não pegava isenção. Então, qual é a nossa ideia? É dar essa isenção, né, do IPVA, ajudar essas pessoas que querem fazer essa migração. Não estava o elétrico, a gente deve incluir o elétrico, desde que ele seja fabricado no estado de São Paulo, porque também tem um lance aí de beneficiar a indústria de São Paulo. Né? Não vou ficar dando isenção de IPVA para o carro que vem importado, para o carro que está vindo de outro estado, pronto. Não, então assim, o cara quer fabricar o carro aqui no estado de São Paulo, eu vou dar isenção de IPVA para esse carro fabricado aqui no estado de São Paulo. E as montadoras de São Paulo, de certa forma, incorporaram já esse negócio, porque elas já estão fazendo investimentos importantes. A gente está falando de 50 bi de investimento praticamente, que vai ser feito pela indústria automobilística baseada aqui no estado, nos híbridos. Então a Toyota está indo, já, assim, ela vai fazer 3 linhas de híbrido, a GM, então a Toyota vai investir alguma coisa aí em torno de 11 bi, a GM vai fazer um investimento importante, um investimento na casa de 7 bi, a Volkswagen vai fazer um investimento na casa de 13 bi aqui no estado de São Paulo, a GWM vai fazer um investimento na casa de 10 bi, todos no híbrido. Híbrido flex, híbrido plug-in, e obviamente aqueles que fabricarem elétrico aqui vão poder gozar também desse benefício. Essa é a ideia, acho que está bem costurado com a Assembleia e de certa forma a gente mostra, não é só a proteção da indústria automobilística, também uma sinalização para a indústria do agro, porque pelo já seguinte, tem muita... quando você fala em híbrido, né, e você está falando também no projeto de lei, você vai ver que tem o biometano e você tem o hidrogênio. Quando você pensa em hidrogênio, você está pensando no hidrogênio que vem a partir da reforma do etanol. Quando você pensa em biometano, esse biometano sai do ciclo da cana. Né? E quando você pensa no híbrido, quer dizer, você vai ter um motor elétrico e um motor a combustão, mas como o motor a combustão ele é quase que subsidiário, você acaba beneficiando e estimulando aquelas pessoas a abastecerem com etanol, né? Que os motores são híbridos flex, e aí como o motor a combustão entra depois do elétrico, vale a pena você ter um combustível mais barato, que no caso é o etanol. Então, de certa forma, você está sinalizando, está apontando para a indústria da cana-de-açúcar, que tem a maior relação energia por biomassa que a gente conhece. E como se incentiva para... A gente andou perdendo aí no passado algumas montadoras, algumas empresas grandes para outros estados, né? Como você incentiva esse pessoal a voltar a vir para o estado e montar empresas? Olha, isso vai acontecer naturalmente, porque... Tem acontecido já? Já tem acontecido, porque as empresas sacaram o seguinte, bom, se aprovou uma reforma tributária, por que a gente perdia empresas? Guerra fiscal. Por causa da guerra fiscal. Exato. Então, por causa dos incentivos. Vou para Minas porque lá vou para Minas porque lá o cara, o ICMS aqui é 18, lá ele caiu o ICMS para 2. Estou mais longe dos principais centros também. Só que eu estou longe do do principal mercado consumidor e estou longe dos meus fornecedores. Pô, não faz sentido eu ter determinadas indústrias em alguns estados, de fato onde a peça sai de São Paulo para outro estado e o produto pronto tem que voltar para São Paulo para o mercado consumidor. Né? Então, isso é uma ineficiência logística e a distorção, isso acontece pela distorção que o nosso sistema tributário produzia.
São Paulo é o estado mais prejudicado do Brasil em termos de guerra fiscal. A Por gente quê? perde, em termos de crédito otorgado, alguma coisa em torno de 15, 16 bi ano. Então, a partir do momento que eu faço um equilíbrio de alíquota, Como a gente funciona isso? sai ganhando. Explica para mim. Quem decide por que é melhor abrir uma empresa em Minas ou em outro estado e não em São Paulo? O que está pesando Pois aí? é, não deveria valer a pena, porque assim, em São Paulo você tem oferta de energia. Então você tem energia sobrando aqui, energia limpa. Você tem a melhor infraestrutura do Brasil. Você tem mão de obra qualificada. E você tem o maior mercado consumidor. O que leva uma empresa, às vezes, a não se instalar aqui é justamente, às vezes, ou a proximidade de matéria-prima, dependendo de uma indústria específica, ou realmente o incentivo tributário, o benefício fiscal. E às vezes o benefício fiscal concedido em outro estado torna realmente a competição conosco inviável, né? A gente fica Desleal. desleal e aí as empresas acabam saindo. Você tem uma indústria náutica que foi toda embora de São Paulo e foi para Santa Catarina, por causa dos valores que eles começaram a oferecer lá de ICMS. Agora, aprovou a reforma tributária. A reforma tributária tem um período de transição. Quando a reforma tributária estiver operando, você passa a ter um equilíbrio de alíquota, porque você tem uma alíquota que vai estar estabelecida. Então, você tem uma uniformidade dessas alíquotas. Então, essa guerra fiscal ela deixa de existir. Você tem uniformidade de regra e uma uniformidade de alíquota. Então, uma simplificação em termos de regra tributária e uma uniformidade de alíquota ressalvadas aí algumas exceções que a norma trouxe. E, claro, essa norma vai precisar de aperfeiçoamento. O sistema tributário era muito complexo e é impossível atender todos os interesses numa tramitação. Então, existem muitas imperfeições nessa reforma tributária e ela vai ter que ser adequada ao longo do tempo. Agora, essa questão, por exemplo, a gente não discordou do princípio do destino. Foi uma coisa que São Paulo sempre se opôs, né? Porque São Paulo, como grande estado produtor, poxa, como é que é essa virada de chave para a tributação do destino? São Paulo tem o maior mercado consumidor também. Isso na questão do mercado eletrônico é interessantíssimo para o Estado. Então a gente não perde, a gente ganha quando tem a virada de chave para o princípio do destino. A questão do IVA dual, etc. Agora, é claro, você tem um governo que gasta muito, você botou um monte de exceção na reforma, e aí você tem um IVA que ficou muito elevado, vai ser um dos maiores IVAs do mundo. Então, e a gente não tem certeza, né, se essa alíquota é essa alíquota mesmo. Então, eu acho que ela vai ter que passar por um processo de depuração, mas isso vai acontecer ao longo do tempo. Agora, a reforma é benéfica para o Estado de São Paulo, porque desestimula essa migração de empresas. E o que está acontecendo hoje? Um movimento de retorno a São Paulo. Então, hoje a gente está trazendo muita empresa de volta. A gente tem aí, se você pegar o que o Estado de São Paulo anunciava, a gente monitora isso. Quanto está sendo anunciado de investimento, e quem faz esse levantamento para nós é a Fundação SEAD. Vamos pegar o período de janeiro a julho deste ano, confrontando com janeiro a julho dos anos anteriores, de 2019 para cá. Sempre ficava assim, a gente anuncia 40 bi de investimento, 45 bi de investimento, nos anos da pandemia foi um pouco menos, 20 bi de investimento. Esse ano, 130 bi de investimento. Então, tá muito aquecido, tem muito investimento chegando. E as empresas, de certa forma, já começam a ensaiar seus movimentos de retorno. E a gente está conseguindo trazer muita indústria nova para cá. E a gente está trabalhando numa lógica, assim, qual é a vocação de cada região? Outra coisa, se eu tenho uma indústria de autopeça, por que eu não tenho aqui uma indústria de pneu também? Se eu tenho uma montadora de automóvel, por que a minha indústria de pneu não está aqui e eu estou importando? Se eu tenho fornecedor, que eu tenho aqui uma produção forte de borracha natural, eu tenho aqui já o consumidor. E para cada lugar, a gente está construindo um arranjo produtivo de maneira que a gente consiga criar empresas ou estabelecer empresas que são fornecedoras, de maneira que aquela empresa que o centro de gravidade, ela possa comprar do mercado consumidor que está, do mercado produtor, fornecedor, que está ali num raio de 50 quilômetros, justamente para otimizar a logística. Isso respeitando a vocação que cada região do nosso estado tem em termos de produção. Faz sentido. E a gente está trazendo muita empresa. São quase 400 bi de investimentos que vão acontecer em São Paulo aí nos próximos anos, investimento privado. Só a indústria automobilística, 60 bi. 50 bi. Se você pegar a economia do conhecimento, só em data center, hoje no estado de São Paulo, você tem 70 bi em execução. Os caras descobriram São Paulo para fazer data center, para fazer gestão de dados. Por quê? De novo, o que está afastando os caras que mexem com dados, que produzem data center? Não, energia. Não tem energia em alguns estados americanos, não tem energia no México, tem aqui em São Paulo.
Então tem oferta de energia, energia limpa, tem várias cidades que têm a disponibilidade de água, que a oferta de água não é um problema, e você tem boa infraestrutura e boa mão de obra. Exato. E aí tá todo mundo vindo para cá. 70 bis só em data center. Aí você tem lá o pessoal do Ticho e lá da, da, da Bracel, que tá, pô, 5 bi lá em papel celulose, né? Uma planta nova. E por aí vai. Aí você tem a Estela Galícia, que está indo para Araraquara, vai investir mais 1 bi e pouco. Aí você tem, enfim. A gente fechou, eu estou com o meu secretário de Desenvolvimento Econômico na Alemanha agora, ele já está trazendo uns 6 bi para o estado de São Paulo de lá. Então a gente vai superar essa marca aí dos 400 bi para os próximos anos. Então você vai somando esse investimento que está sendo anunciado, que está chegando, e esse movimento de retorno das empresas a São Paulo. E claro, faz muito sentido estar aqui. A gente vai ter os próximos anos aí bem interessantes. Entendi. Alguma coisa com empresa chinesa grande que está sendo Tem também, acordada? por exemplo, quando você faz o Trem Intercidades, quem ganhou o leilão foi a CRRC, junto com a Comporte, que é um grupo nacional, que é o grupo dos Eles Constantino. estão investindo bastante em infraestrutura em outros países, né? Bastante. Você pega África, a CRRC, é a América maior do Sul. produtora de material rodante do mundo. Então, o que a gente falou? Pô, cara, eu tô fazendo Trem Intercidades Campinas, São Paulo. Tô fazendo Sorocaba, São Paulo. Tô fazendo São Paulo, Santos. Tô fazendo São José dos Campos, São Paulo. Pô, vocês têm que ter uma fábrica de material rodante aqui. Não faz sentido você estar trazendo isso de fora. Aí, perfeito, vamos ver a locação, vamos ver como é que a gente constrói, vamos fazer uma fábrica em São Paulo. Onde vai ser? Ainda não sabemos. Mas no interior. No interior, né, nós temos algumas fábricas de material rodante, né, que foram, que acabaram sendo paralisadas aí há algum tempo atrás. A gente deve aproveitar a mesma planta, né, como foi o caso da GWM em Iracemápolis. Era uma planta da Mercedes, a Mercedes encerrou a produção e agora a gente trouxe a GWM, que é uma empresa chinesa, que vai fabricar aqui os veículos híbridos, né, vão começar com 2 linhas, nessa fábrica da antiga Mercedes em Iracemápolis. Então, aproveitando a mesma planta. A gente vai fazer a mesma coisa com a CRRC. Estamos conversando com a BYD para ter mais carga ferroviária aqui. Ela está fornecendo os trens da linha 17. Estamos trazendo uma empresa chinesa de pneus, que é quem fabrica os pneus para a Volkswagen, né? Então, ao invés de a gente importar esse pneu, a gente vai fabricar em São Paulo. E aí vamos também garantir um mercado consumidor para a nossa indústria da borracha natural aqui do estado, que é muito forte, mas é uma indústria que está sofrendo muito. Então a gente começa a conectar os nossos fornecedores com uma grande empresa. E aí a gente vai trazendo investimento para cá. Só ali nessa planta, 800 milhões de dólares.